Teologia de Graça, interpretando a vida a partir das Escrituras. It's Romans 1:16. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal TG Teologia de Graça. Meu nome é Clisman Braga. Meu nome é Pablo Rangel. E nós estamos aqui, mais uma vez, trazendo o Decodificando, o seu programa bíblico, podcast ou estudo, que procura decodificar o texto bíblico e trazer edificação para você que está nos ouvindo. Isso aí. Mano Clisman, agora nós vamos caminhar para o capítulo 4. Graças a Deus. Atos, capítulo de número Atos, 4. capítulo 4. E já te convido a assistir os nossos outros vídeos dessa série de Atos. E também os cortes. Estão lá, cortes por assuntos que foram tratados durante esses últimos vídeos. Então, assista Atos, contexto, Atos capítulo 1, 2 e 3. E hoje nós estamos aqui no capítulo de número 4, Pablo. O que você tem a nos dizer? Bom, me lembra muito esses textos, os finais, principalmente, me lembra muito uma recomposição histórica do que estava acontecendo já na igreja inicial. Mas o que eu pude perceber que, lendo um pouquinho mais adiante, que o capítulo 3, o capítulo 4 e o capítulo 5 são um conjunto de uma história que se desenrola no próprio tempo, numa história que envolve Pedro e João, de forma muito especial. E eu queria já abrir com você, o que você nos diz sobre Atos capítulo 4. Aproveitando que você disse que eles estão todos no mesmo contexto, eu diria que o capítulo 4 está no mesmo cenário do capítulo 3. Sim, é uma continuação do capítulo 3. Então, você percebe que no capítulo 3, eles estão dentro do templo, eles haviam curado um homem ali na porta do templo, adentraram ao templo, e ali no lugar chamado Pórtico de Salomão, eles começaram a pregar. Mais especificamente, Pedro começou a pregar, e aí uma multidão se reuniu ali, e começaram a ouvi-lo, né? E o final do capítulo 3 traz aqui para esse início do capítulo 4 nesse mesmo cenário. Eles ainda estão naquele lugar, eles ainda estavam dizendo, é o que o texto vai dizer, olha, enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, ou seja, eles ainda estavam pregando, testemunhando de Jesus para aquele povo. Então é o mesmo cenário do capítulo 3. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Queria saber de você aí, quem são esses povos aí? Pedro e João a gente conhece. Agora, essas figuras novas que aparecem agora, os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Então, Pedro e João estão ali, conversando com o povo, pregando para o povo, dentro do templo. E essas três figuras que aparecem aqui, os sacerdotes, estão relacionadas ao templo, são os homens que trabalham no templo. Os que faziam os sacrifícios, Os sacrifícios, eles eram responsáveis pela manutenção da ritualística do templo. O templo funciona por causa que esses homens trabalham lá. Então são os sacerdotes. Eles vêm ali da linhagem de Arão, né? Então essa linhagem de Arão que percorreu aí toda a história bíblica e chega aqui nos sacerdotes. Você tem o capitão do templo, que esse templo ele era muito grande, Pablo. Basta você aí pesquisar aí Templo de Salomão, por exemplo. Dá um Google. É o templo lá que o Edir Macedo construiu. Ele tentou replicar ali as mesmas dimensões e tudo mais. Então o templo era um edifício muito grande. Imagine que ali em Jerusalém viviam cerca de 40 mil judeus e eles frequentavam regularmente esse templo. Então o templo era um lugar grande, uma entidade política também, para além de religiosa, uma entidade política. E ali precisava de guardas. E os romanos não ficavam guardando o templo dos judeus, eles guardavam a cidade e tudo mais, porque eles detinham ali o controle da cidade. Mas o templo era guardado por essa guarda do templo. Era a polícia do templo. Era a polícia. Então era como se fosse uma espécie da polícia legislativa ali, que é uma polícia que cuida dos órgãos do legislativo, não é uma polícia ostensiva que vai patrulhar na cidade. Eles cuidam apenas do templo. E como isso está acontecendo dentro do templo, os sacerdotes chamam ali o capitão do templo, o capitão dessa guarda, e muito provavelmente esse capitão, ele é de uma família de sacerdotes que era a segunda na hierarquia entre os sacerdotes. Mandava muito então, né? A primeira família na hierarquia era a família do sumo sacerdote. Essa família do sumo sacerdote, ela é praticamente quem comanda, né? O templo, ele, inclusive o sumo sacerdote é o presidente do Sinédrio, que é algo que vai aparecer aqui no texto. Então, assim, a família mais importante é a dos sumos sacerdotes. A segunda família mais importante é a família
que levanta ali o capitão da guarda. Então ele provavelmente era o segundo na hierarquia, ele era uma pessoa importante, Certo. o chefe de polícia do templo. E os saduceus, né? Os saduceus eram um partido político dos judeus. Dentro da religião judaica existiam, digamos que, partidos políticos ou partidos teológicos, pode-se dizer. Mas também políticos, porque eles se envolviam com política. Não era apenas teologia que eles divergiam, mas existia uma disputa política também. E os saduceus, embora fosse um partido menor do que o dos fariseus vai ser mencionado diversas vezes ali nos evangelhos. Então era a maioria, né? A maioria ali desses homens que participavam da política e da parte teológica, a maioria eram fariseus. Mas os saduceus, embora menores, eles tinham muito poder. Parece que tinham muito mais influência, porque de alguma forma eles estão aqui dentro ou nas imediações, até influenciando na administração do próprio templo, né? Na verdade, os saduceus eles eram formados pelos sacerdotes. Eram os sacerdotes que se reuniram e criaram esse partido, digamos assim. Então, a grande maioria de saduceus era formado por sacerdotes. Por isso eles tinham uma influência grande no que tange ao templo. Certo. Então, como tudo isso está acontecendo dentro do templo, os saduceus estão participando. Se fosse algo que estivesse acontecendo fora do templo, na cidade, muito provavelmente seriam os fariseus que estariam lá. Que eles aparecem muito no ministério de Jesus, porque Jesus está geralmente nas ruas. Então, os saduceus eles estão ali no templo, formado maioria por sacerdotes, mas também tinha muito da aristocracia, muita gente rica fazia parte dos saduceus. E também, eles vão ser a maior parte do sinédrio. Aqueles 70 anciãos que compõem o sinédrio, que a gente vai falar aqui depois, a grande maioria deles era saduceus. Existiam poucos que eram fariseus. Perfeito. Algum pitaco sobre o que eles criam? Dá pra gente poder dizer? Eu esqueci de falar a parte mais importante, né? Os saduceus, para além de tudo, eles a parte doutrinária que caracterizava eles é porque eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Principalmente em uma ressurreição geral, digamos assim, que era muito falada ali no Antigo Testamento, principalmente pelos profetas. Eles não acreditavam, até porque a porção bíblica que eles mais consideravam era o Pentateuco. Então eles tinham o Pentateuco em maior estima, digamos assim, do que os outros escritos, como os profetas, por exemplo. Então, eles não acreditavam em ressurreição. Também há alguns comentaristas que dizem que eles não acreditavam no Messias como uma pessoa, no Messias pessoal. Que eles acreditavam que eles acreditavam na era messiânica como um tempo, mas não especificamente num Messias pessoal que viria. Numa pessoa. Eles acreditavam mais como se fosse um tempo messiânico, digamos assim, uma época messiânica. E eles acreditavam, alguns ainda acreditavam que já estava em vigor essa época messiânica, que eles precisavam preservar. Então perceba, quando Pedro está pregando ali para aquele povo e falando sobre ressurreição, eles já não criam na ressurreição. falando sobre o Messias. Eles não criam numa pessoa. E tendo em vista que eles eram formados pelos sacerdotes e estavam concentrados ali, na maior parte deles, no templo, eles se juntaram com os sacerdotes, com o capitão da guarda e falaram, vamos lá ver o que esses caras estão dizendo, porque é perigoso. E o texto vai dizer isso no verso 2. Os saduceus estavam ressentidos, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, o problema não era apenas a ressurreição de Jesus. O problema era que eles estavam anunciando a ressurreição de todo mundo, uma ressurreição geral em Jesus, né? Creia em Jesus Cristo e você também vai experimentar a ressurreição, entendeu? Que é o que o apóstolo Paulo vai trabalhar melhor nos outros vídeos. 1 Coríntios capítulo 15 vai falar sobre isso. O que eu vejo aqui é que eles também eles ficaram perplexos como é que eles estavam ensinando, se eles não tinham de alguma forma alguma autorização por parte deles e anunciando essa ressurreição no nome de Jesus. Sim, eles estavam infringindo, digamos assim, leis desses homens, né? E aí, por isso eles prendem, né? O verso 3 vai dizer que eles prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Então eles tinham ido ali no capítulo 3, eles tinham ido para a oração das 3 da tarde. Sim. Eles já tinham passado algum tempo ali pregando, já tinha terminado o serviço no templo, que acabava às 4 da tarde. Então o templo já estava fechado. Mas ainda ficaram ali, aquela galerinha que fica depois do culto conversando, ficaram ali. E aí isso chamou a atenção desses homens. No último vídeo, nós falamos, eu lembro que eu falei assim, nós não temos aqui, pelo menos no capítulo 3, algum tipo de informação que pessoas creram. E lendo o capítulo 4, de forma detida, né, de forma mais que você vai comendo as palavras, quase 2.000 pessoas
pelo menos agregaram aquelas 3.000. Ou seja, as pessoas que estavam lá ouvindo, que viram o coxo andar e ouviram Pedro e João na sua pregação, foram convertidas, elas foram convencidas, elas se arrependeram dos seus pecados ante as acusações e a oferta de salvação. Quem viu o último vídeo vai saber o que a gente está falando. Sim. Não, é isso. Você vê que a igreja está crescendo em números, né? Aquela igreja que nasceu ali no capítulo 2... 120? Até antes, né? No capítulo 1, mas aí vem o capítulo 2, ela vai crescendo, e agora já chega a quase 5.000 homens. Então quer dizer, muito provavelmente, que a igreja era cerca de 10.000 pessoas, se contar, contar ali as mulheres e crianças, né? E chega uma hora que a gente não vê mais eles, pelo menos Lucas, né, dizendo quantas mil pessoas. Porque, peraí, vamos parar de contar, porque já é muita gente. E você está vendo que isso aqui está apenas no contexto de Jerusalém. Ainda ali. E como eu falei para vocês, né, assim, acredita-se que viviam cerca de 40.000 pessoas em Jerusalém na época de Jesus. Então é uma parte expressiva da população que está crendo. Então menos um quarto. Um quarto da população aqui, no mínimo, já creu no Evangelho e já está seguindo essa doutrina dos apóstolos, né? Uhum. E aí eles, por ser já tarde, eles prenderam eles para no dia seguinte eles apresentarem esses homens para o Sinédrio, né? Então, que é o que vai dizer aqui no verso 5. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém. Isso aqui nada mais é do que o Sinédrio. Tá? Quando o texto fala autoridades, anciãos e escribas, é o Sinédrio. O que é o Sinédrio? O Sinédrio era o Supremo Tribunal Federal dos judeus. Mano, isso me fez lembrar demais, mano. É o STF. Só que a diferença é que o STF tem 11 ministros. Aqui tem 71. Aqui são 71. 70 anciãos mais o presidente, que é o sumo sacerdote. Então, como eu falei para vocês, esses 70 anciãos, a grande maioria era formada pelos saduceus e existiam também alguns fariseus e escribas, né, dentre esses homens. Só quero, de alguma forma, contextualizar. De alguma forma, eles esperavam esse tipo de situação deles serem entregues ao Sinédrio. Me lembra muito esse capítulo 4 aqui. Primeiro, o que Jesus passou. Jesus também foi diante do Sinédrio. Pedro e João estão diante do Sinédrio. Se antes Pedro e João, de alguma forma, estavam longe dele para não serem capturados e mortos com Jesus, eles agora estão diante dele. E me lembra muito também, logo mais em seguida, né, a gente pode falar, João capítulo 9, onde as pessoas estão questionando a cura de alguém. Jesus curando o cego e aqueles curando o coxo. E o que eles estão passando, quero apenas relembrar, que é uma promessa de Jesus, que está descrito lá em Marcos, capítulo 13, do versículo 9 ao 11. Me fez lembrar esse texto, ou seja, eles já estavam, de alguma forma, preparados no seu próprio espírito, cheios do poder do Espírito Santo, para estarem diante daquele Sinédrio, porque era o STF, e eles tinham, de alguma forma, o poder da vida e da morte. Sim. Não, é praticamente uma cópia do ministério de Jesus, só que de uma forma amplificada, de uma forma maior, né? Sim. Então nós temos aqui o Sinédrio se reunindo, né? Como diz no verso 5 aqui, no dia seguinte, essas autoridades, anciãos e escribas se reuniram em Jerusalém, o que denota novamente a questão aqui do que a gente está sempre conectando, né? Com aquele versículo-chave. Atos 1:8. Atos 1:8, que é... A linha melódica. A linha melódica. Você percebe que todos os capítulos, todos os acontecimentos de Atos estão fluindo desse texto, estão fluindo desse versículo, né? Que vocês vão receber poder quando vier sobre vocês o Espírito, e vocês vão ser as minhas testemunhas, a começar por Jerusalém. Sim. E aí depois em toda a Judéia e Samaria, e aí até os confins da terra. Então, aqui nada mais é do que mostrando que aquilo que Jesus falou que iria acontecer, está acontecendo, né? Então eles se reúnem aqui com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, com João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Me fez lembrar, por exemplo, em Marcos capítulo 11, do versículo 27 e 28, os fariseus chegando e perguntando para Jesus, disse assim: então regressaram para Jerusalém, enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, olha só, sim, vieram ao seu encontro e lhe perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Ou quem deu essa autoridade para fazer isso? Mano, talvez você tenha achado óbvio, né, no seu estudo, mas eu percebi, eu entendi o motivo dessa pergunta, tanto que foi feita para Jesus, tanto para Pedro e João. Lá em Deuteronômio, capítulo 13, do versículo 1 ao 5, Deuteronômio 13, 1 ao 5, diz assim:
Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma. Sigam o Senhor, seu Deus, e temam somente a ele. Guardem os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis a ele. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito e os resgatou da casa da servidão. Esse profeta ou sonhador quis afastá-los do caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou para que andassem nele. Assim, eliminarão o mal do meio de vocês. Por isso que, de alguma forma, eles estavam com um certo tipo de zelo, mas ao mesmo tempo não identificando o Filho de Deus, ou até mesmo aquele que seria semelhante a Moisés. No capítulo 18, do versículo 15, diz, o Senhor Deus fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. É aquela, né? A maioria deles, não os saduceus, né? Como eu disse aqui, eles não esperavam esse Messias pessoal, pelo menos uma parte deles. Mas, assim, a maioria dos judeus esperavam o Messias, esperavam essa figura, e quando ele veio, eles não reconheceram, não aceitaram, porque eles tinham a ideia daquela figura forte que seria um líder de exército, algo nesse sentido, algo parecido talvez com Davi, né? Então, assim, embora eles tenham esse zelo pela lei, é um zelo, digamos assim, que não é gerado também pelo Espírito. Eles anulam o Espírito por meio do zelo. Por quê? Porque o Espírito é quem dá o entendimento das Escrituras. Sim. Né? O Espírito é quem explica as Escrituras. E eles anulam o Espírito tendo essa ideia de que, não, por meio do estudo e do conhecimento da lei, apenas a gente vai chegar, né, no conhecimento de Deus. E aí a maior revelação de Deus, que foi o seu Filho, né, a revelação, como o escritor de Hebreus fala, a revelação máxima, a plena revelação de Deus estava ali no seu Filho e eles não conseguiram reconhecer. Sim. Então, esse sinédrio está reunido ali, né? O verso 6 vai dizer que a família do sumo sacerdote estava ali, ou seja, a família mais importante do templo, que era Anás. Anás não era mais o sumo sacerdote aqui, né? O sumo sacerdote era Caifás, porque foi Caifás quem condenou Jesus. Sim. Caifás era o sumo sacerdote. Anás só que era Anás, o emérito. Anás era sogro de Caifás, eram da mesma família, só que Anás ele já tinha sido destituído do ofício de sumo sacerdote. Mas é aquele negócio, né? Assim como o presidente, quando é destituído, você ainda chamou de senhor presidente. E exerce certo tipo de influência também. E também Anás não saiu por idade, simplesmente. Os romanos tiraram Anás do cargo. Então ele tinha ainda como eu posso dizer, o reconhecimento por parte dos judeus, né? Esse é o nosso sumo sacerdote, embora ele tenha sido retirado pelos romanos. Tem também João, que é filho de Anás, e também vai ser sumo sacerdote lá no ano de 36. Cunhado de Caifás. Cunhado de Caifás. Se fôssemos dar um certo tipo de cronologia, Anás liderou como sumo sacerdote no oficialato, né, do ano 6 ao 15. O seu filho, Eleazar ben Anás, do 16 a 17, Caifás do 18 a 36, e João, ou Jonatas, de 36 a 44. Alexandre, tu soube de alguma coisa? Não, o Alexandre é desconhecido. Desconhecido, né? Mas era também provavelmente da família do sumo sacerdote. Sim, de alguma linhagem sacerdotal. Então eles estão ali, né? Você vê que é a nata. Uma diferença aqui do público, que vai escutar o sermão de Pedro logo mais no verso 8, é que o público até então era o povo. E aqui o público é aquela alta cúpula agora. Agora são os líderes da religião que estão ouvindo. Perfeito. O que eu percebi aqui, que Pedro está dizendo para o povo, vocês o mataram. E Pedro está dizendo para aqueles que planejaram a morte, e Caifás que fez isso, está lá em João capítulo 11, do versículo 45 a 52, leia esse texto, maravilhoso. Pedro e João agora está falando para eles, ou seja, tanto o povo que gritava crucificam, agora para aqueles que planejaram a morte de Jesus. Sim. E ele está dizendo, vocês o mataram. Sim, exatamente. E eles perguntando, né, para Pedro, como você já mencionou, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Perguntando para Pedro e para João, né? Uhum. E aí, meu irmão, começa Pedro virado no giraia, como diz aí o ditado. A partir do verso 8 ele começa a pregar para aqueles homens cheios do Espírito Santo. E aqui ele prega de uma maneira tão, como eu posso dizer assim, com tanta autoridade que, sabe, nós que cremos no Senhor e conhecemos o Espírito de Deus e o seu nome, quem já experimentou, sabe, sentir o Espírito de Deus enchendo você para falar com alguém ou para pregar para alguém,
É isso que acontece com Pedro nesse momento. Ele já estava cheio, né? Sim. E aí vai dizer no verso: São Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Mano, uma semelhança muito grande quanto a o que ele faz com o povo que está nas mediações ali do templo, que ele lembra que ele também faz a acusação: olha, vocês crucificaram e Deus o ressuscitou. E aqui ele, agora para a elite, como você havia dito, para as autoridades do povo, no STF dos judeus, ele acusa eles, e parece-me aqui que tudo que ele faz aqui é com certo tipo de respeito. Eles, olha, autoridades do povo e anciãos. Então, no poder do Espírito Santo, fazendo todas essas colocações e sendo impelido por uma coragem que somente o Espírito Santo poderia dar a ele. Porque é o mesmo sinédrio que Jesus tinha passado há alguns dias, ou há um mês e meio, né? Diante deles. Não, eu fico muito empolgado vendo Pedro falando com essa autoridade, falando com essa, sabe, com essa vontade. Parece assim, o texto não apenas diz que ele está cheio do Espírito Santo, mas as palavras dele nos dão essa impressão e nos mostram que, de fato, para falar, ele falava com gosto. Parece que ele estava falando de boca cheia, sabe? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Será que os saduceus ficaram felizes disso? Não, eu acho que os saduceus ficaram assim: ei, manda calar a boca, manda calar a boca. E é no nome desse Jesus Cristo que este homem está curado na presença de vocês. Então, Pedro está o tempo inteiro apontando para Jesus. Pedro está o tempo inteiro apontando para Cristo e mostrando que eles não estão fazendo nada por eles próprios. A gente vai ver no capítulo 5 que até o povo começa a ter uma espécie de adoração um pouco com Pedro, né? Vão trazer enfermos para ver se a sombra dele passa e tudo mais, mas isso não vem de Pedro, isso não vem dos apóstolos. O tempo inteiro eles estão apontando para Cristo. E, inclusive, como a gente já falou nos outros capítulos, usando o Antigo Testamento para apontar para Cristo. As escrituras que eles tinham, a Bíblia que eles tinham em mãos, que era o Antigo Testamento, eles estão usando aquilo para apontar para Jesus. É o que ele diz aqui no verso 11 e verso 12, olha: este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Sobre a pedra angular, o próprio Cristo já tinha usado essa nomenclatura para falar dele. E Pedro está usando o que ele aprendeu com Jesus. Então, quando nós vemos no capítulo 2, falando da doutrina dos apóstolos, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e a gente disse que é a doutrina de Cristo, esse texto mostra isso. Pedro está ensinando o que Jesus ensinou para eles. O que Jesus ensinou para ele. Pedro não está inventando nada, ele não está falando de um novo evangelho, ele não está trazendo novos ensinamentos, porque eu vejo, Pablo, que hoje tem algumas pessoas que falam assim: não, o que Cristo falou é mais importante do que o que Paulo relatou, do que o que Pedro disse. Mas o que Pedro está dizendo e o que Paulo escreveu é o que Cristo falou, é o que Cristo ensinou. De maneira que o que Cristo disse e o que Paulo e Pedro estão dizendo, que está registrado na Bíblia, tem o mesmo peso, são as mesmas palavras. Porque as palavras foram inspiradas pelo Espírito Santo. Pelo Espírito de Deus. Bom, a gente, só para dar um spoilerzinho, tá? No versículo 25, diz assim: disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi. E não só aqui, mas como nos capítulos anteriores, salvo engano, no capítulo 1 e em diante, ele diz: olha, o Espírito Santo inspirou essas palavras, ou seja, tanto as palavras de Pedro e de Paulo, sim. O que eu acho, mano, que a gente pode fazer uma notinha de rodapé numa alusão de que cada autor bíblico tem o seu tipo de apresentação na teologia sobre determinado assunto, mas que todos os assuntos com os quais eles trataram foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, tanto o Antigo Testamento quanto na Nova Aliança, que é a confirmação desse Novo Testamento, é a palavra do Senhor. Sim. Então, eu não concordo com esse tipo de pessoa que diz que Jesus Cristo disse uma coisa, mas Pedro disse isso. Não! Eles estão no mesmo pensamento. É a mesma coisa. É o mesmo evangelho. Isso que você está dizendo corrobora ainda mais, porque é o que está aqui. E os textos que você vai citar traz essa alusão, tanto em Isaías, Salmos, e o próprio Jesus apontando para ele mesmo. E o que Pedro está dizendo
que é o que você... E eles consideram a Escritura, que é o Antigo Testamento, palavra de Deus. Sim. Como quando você cita aí dizendo que Davi falou pelo Espírito Santo, ou seja, Deus falou pela boca de Davi por meio do Espírito, ele está dizendo, Deus falou. É palavra de Deus. Não importa se foi Davi quem disse, Sim, mas é palavra de palavra Deus. de Deus. Da mesma maneira, não importa se é Pedro que está dizendo ou Paulo, se está registrado, se está aqui presente no cânon bíblico, é palavra de Deus. E aí, por exemplo, o que ele está citando aqui da pedra angular era um conceito já falado no Antigo Testamento, pelo menos nos Salmos e em Isaías, né? Prestem atenção nisso aqui. Lá no Salmo 118, por exemplo, vai dizer: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. É exatamente o que Pedro está dizendo. E ele está identificando essa pedra angular que foi rejeitada pelos construtores com Cristo. Ele está dizendo, olha, isso aqui que está escrito lá em Salmos Apontando para Jesus. Ó. é Jesus. E aí Isaías, a mesma coisa, né? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que ponho em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Ou seja, a mesma nomenclatura da pedra angular está presente em Isaías. E aí Cristo, Apontando. antes de Pedro, Cristo já fez essa conexão com ele próprio, quando ele prega lá para os irmãos no caminho de Emaús, os discípulos no caminho de Emaús, e ele mostra desde Moisés, passando pelos profetas e os salmos, e falando o que importava acerca dele, é isso. Lá em Mateus 21, 42, Jesus está dizendo, então Jesus perguntou, vocês nunca leram na Escritura, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular? Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Ele está apontando para ele, se identificando como essa pedra angular. Quando o texto fala sobre pedra angular, é o fundamento. Toda casa bem construída tem um fundamento. Todo prédio bem construído tem um fundamento. Ou seja, o que, desde o Antigo Testamento até o Novo, não existe outro fundamento pelo qual devamos ser colocados. Ou seja, o que ele está dizendo é sobre Jesus e esse nome que vocês, construtores, ou seja, vocês participaram. Ainda mais, tipo. ele está dizendo que, para esses construtores, porque eles são a nata, eles são de fato, se tem alguém que se identifica como os construtores aqui, são esses homens. Sabiam ler, sabiam escrever. Eles ensinavam o povo. Ensinavam, sabiam interpretar, ainda que alguns textos que não apontavam para Jesus, então eles tinham muita responsabilidade. Eram os arquitetos. Os arquitetos. Eles eram os engenheiros da nação. E aí eles rejeitaram a pedra angular. base. Quando eles foram lá na casa de material de construção e tinha uma pedra angular bonita, aquela que já era falada no Antigo Testamento e era como se tivesse setas apontando assim pra ela. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui. E ó, não custa nada essa. Ainda é de graça. Ainda é de graça. Ainda é de graça. Aí tinha uma outra pedra angular que era defeituosa, feita pelos homens, enquanto essa outra pedra angular foi feita por Deus. E eles falam, não quero essa daí Essa não, aqui de não. graça. De graça Me não dá quero essa não. daqui, que dá pra eu colocar um fardo, um peso do povo utilizando essa outra pedra angular, que eram os seus próprios ensinamentos. Né? Sim. E aí Pedro fala, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Existem outros dois textos que parafraseiam esse daqui, tá? É Atos 10:43 e 1 Timóteo 2:5. Não existe salvação em outro nome, senão no nome de Jesus. A verdade exclusiva do Evangelho somente é encontrada em Jesus Cristo. Imagina Pedro falando isso para esses homens que acreditavam na salvação pelos seus próprios méritos, na salvação pelos seus próprios sacrifícios. Baseando-se na própria lei que eles receberam de Deus. E em uma lei que eles acrescentaram à lei de Deus, né? Sim. Tantos ensinamentos escritos, né? A Midrash e tudo mais, que eles escreveram, colocando mais mandamentos além daqueles que Deus já havia colocado. E tudo isso para o quê? Para se justificar. Para tentar ficar bem com Deus, para tentar conquistar algo que estava inalcançável para eles. É o que Pedro está dizendo. Essa salvação que vocês creem é inalcançável para vocês e para o povo. Porque a salvação, de fato, ela só pode ser por meio de Jesus. E quando ele fala assim, não há salvação em nenhum outro, ou seja, somente em Cristo. Porque debaixo do céu, ou seja, em toda a terra, em qualquer lugar que você procurar na terra, não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro está dizendo assim, não existe possibilidade de salvação se não for por meio de Jesus Cristo, se não for no nome de Jesus Cristo, se não for pela fé em Jesus Cristo. Se não for pela graça. Me lembra muito isso que você disse aí, explicando esse texto aqui, Atos capítulo 15, primeiro concílio, os crentes da época, levando assim, olha, tudo bem, a gente pode até entender que a salvação é pela graça, mas tem que ter a circuncisão. E aí Pedro se levanta com Tiago e diz, olha, se nem nossos pais suportaram isso, vocês querem colocar esse tipo de peso nos nossos irmãos? Então, expondo mais uma vez que a salvação é pela graça. Sim, é isso. E aí eles ficam impactados ao ouvirem isso, né? Com certeza.
um homem falando com tanta ousadia, como eu falei pra vocês, falando de boca cheia, cheio do Espírito, meus irmãos. Você reconhece quando alguém tá pregando por meio do Espírito de Deus, sabe? É diferente. E Pedro está pregando cheio do Espírito. E aí o verso 13 vai dizer qual que é a reação desses homens, então, diante da pregação de Pedro. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados. Como ficavam admirados com a pregação de Jesus, que também tinha autoridade. Sim. E que também era iletrado e inculto. Sim. E reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-o sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mano, quando eu li isso aqui, que faremos com estes homens? Eles, as autoridades, os aristocratas, os teólogos formados, aqueles que tinham a Bíblia na mão, fizeram essa pergunta: que faremos com estes homens? E aí, quando a gente olha para o povo, quando Pedro foi pregar para o povo, lá no capítulo 2, eles fazem uma pergunta muito semelhante: que faremos, irmãos? Ou seja, olha que diferença. Dois públicos diferentes, uma semelhança no tipo de interrogação diante de as suas próprias vistas, e uns se entregaram à salvação no nome de Jesus, e outros queriam matar os seus próprios... Duas respostas diferentes para o mesmo assunto, né? Que Pedro tá para o Evangelho, né? Para aqueles que creram, aqueles que receberam fé por meio do Espírito, falam assim: o que nós vamos fazer com a nossa vida agora? Esses aqui falam: o que a gente vai fazer com a vida desses homens aí que estão falando isso? É isso mesmo. Né? É isso então, mesmo. Algumas coisas que eu queria ressaltar nesse trecho, do 13 até o 16, Sim. nessa resposta que esses homens vão dar para a pregação. A primeira delas, eles falam ao verem a ousadia de Pedro e de João. Essa é uma palavra muito importante em Atos dos Apóstolos. É uma palavra que vai ser repetida diversas vezes. Inclusive, ainda nesse capítulo, ela vai ser repetida mais uma vez lá no final. É uma palavra grega, né? Parésia. E tem justamente essa ousadia. Ousadia é uma boa tradução para essa palavra. Traz a ideia do significado, que é, por meio do Espírito, nós precisamos falar com ousadia acerca do Evangelho de Cristo. Nós precisamos testemunhar com ousadia. Sabe, esse assunto que nós temos e que recebemos, essa boa notícia, essa boa nova, ela é maravilhosa demais para nós comunicarmos ela de forma cabisbaixa. Sabe, não é um produto ruim que a gente está vendendo para as pessoas, que a gente vai tipo de cabeça baixa e fala assim: você quer comprar isso daqui? Não. É a boa notícia do Evangelho, é a boa notícia de que não há nenhum outro nome pelo qual os homens devem ser salvos, senão pelo nome de Jesus Cristo. Nós precisamos pregar isso com ousadia, que Deus ressuscitou ele dentre os mortos e que no nome dele nós somos salvos. Então, é como se nós recebêssemos uma riqueza de valor infinito e fôssemos egoístas demais para ficar só com a gente. É uma riqueza de imenso valor, em que não se pode conter, nem na nossa mente, nem no nosso coração, na nossa vida, e para ficar guardado conosco. Então ela precisa, sim, ser compartilhada. A gente gosta tanto de compartilhar, né, as coisas. Nas redes sociais, tanto de compartilhar. Isso aqui é uma mensagem. Sabe, tem notícias tão maravilhosas que acontecem nas nossas vidas, que a gente não consegue ficar só aqui, tipo, entre mim e a minha esposa. Nós publicamos. Isso aqui é bom demais, as pessoas precisam ver também. Por exemplo, o Paulo aqui vai ser pai de novo. Sim. É uma notícia que não dá pra ele guardar só com ele e com a Mariana. Ele já mandou nos grupos e tudo mais, porque é uma notícia maravilhosa demais pra ele guardar. Com fotinha e tudo. Rosa. Então, é exatamente isso que, quando o texto fala de ousadia e que vai percorrer Atos dos Apóstolos, o livro inteiro, essa palavra, é que esses irmãos, com o Espírito de Deus e tendo essa notícia maravilhosa, eles falavam com vontade, com verdade, com ousadia, de fato. Mano, e é uma maravilha nós falarmos que a salvação é pela graça, que é nos méritos de Jesus. Mano, é um descanso. Então, que Deus renove os nossos ânimos, nos encha dia após dia com seu Espírito, que Ele já nos deu para falar também com ousadia. Uma outra coisa que eu queria falar nesse trecho é quando fala que eles eram iletrados, né? E aí eles ficam admirados com isso. Eles eram iletrados e incultos, ou seja, eles não tinham feito a escola rabínica, por exemplo, eles não tinham estudado formalmente. É como se eles não tivessem feito um curso de teologia formal, um mestrado aqui no nosso tempo. Não é que eles não sabiam ler nem escrever, mas eles não tinham uma formação. Exatamente, imagina... Não tinham leque. Imagina, por exemplo, um homem chegar hoje no hospital e passar pelaquela sala cheia de doentes
e falar assim, não, esse fulano aqui tem isso, isso e isso, você pode prescrever isso aqui que ele vai ficar bom e vai no outro. Não, isso aqui é isso e aquilo, pode tal, sem raio-x e nem nada. Aquele homem nem nunca visitou uma escola de medicina, nunca estudou sobre aquele assunto, mas ele fala com mais autoridade do que os próprios médicos. É mais ou menos isso que está acontecendo. Esses homens têm mais autoridade do que todo aquele sinédrio, toda aquela cúpula. Sim, só que por detrás disso, eles não deixavam de examinar as escrituras. Ou seja, mesmo Jesus não tendo participado de uma escola rabínica, ele era a própria palavra que interpretava a sua palavra, mas não o deixava de ler e de meditar de dia e de noite. Então a gente não está dizendo aqui, já que eles eram indoutos ou iletrados ou incultos, que o estudo não é importante. Que o estudo não é importante, tá? O estudo é importante porque, de alguma forma, nós não estaríamos aqui, ou qualquer outro tipo de canal que traduz a Bíblia de forma fiel, não estudasse a Bíblia. Não, a gente se gasta. A gente se gasta. Então, existe o estudo, mas o que o texto está dizendo, que é o que o Crisman acabou de falar, eles não tinham uma formação técnica ou profissional nas escolas rabínicas da sua própria época. Por isso a admiração. Oxi, como é que eles sabem de tudo isso aí? Não terem estudado nessas escolas rabínicas não significa que eles não estudaram. Sim, é isso que eu quero dizer. É isso. Perfeito. Sabe por quê? Porque eles eram alunos. Só que eles eram alunos de Jesus. Do mestre, de Rabi. Tanto que a forma como eles pregam é igual Jesus pregava. A forma como os outros se admiram diante da pregação deles é a forma como os outros se admiravam diante da pregação de Jesus. Perfeito. E eles mesmos, o texto fala isso, né? Vendo que o homem... Não, no 13. Ao verem essa ousadia e que eles eram homens letrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Ou seja, são alunos de Jesus. Eles estudaram com o mestre. Por isso que eles pregam como mestre. Uhum. Então, daí, lá na frente, lá em Antioquia, eles vão ser chamados de cristãos, né? Que é pequenos cristos e tudo mais, ou cristinhos, digamos assim. É por isso, porque eles se pareciam com Jesus. Eles pareciam com o mestre dele. Você falando sobre isso, eu pensando aqui, que Deus nos ajude, meu pai, que Deus nos ajude. Meu Deus. E a última coisa que eu queria falar aqui, nesse verso, mano, quando a gente pregou lá no capítulo 3, demos o estudo do capítulo 3, e nós falamos sobre a cura, e nós falamos que a cura tinha um propósito, que a cura, ela servia para o desenvolvimento da missão, que a cura não estava ali aleatoriamente, mas estava conectada com o versículo-chave de Atos 1:8, que era o desenvolvimento da missão. Sim. Isso aqui agora está escancarado nesses versos. Olha só, vendo que o homem havia sido curado, vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, que faríamos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Olha aqui o motivo daquele homem ter sido curado. Para além de, claro, trazer saúde para aquele homem que sofria há pelo menos 40 anos, né? Vai dizer que esse homem tinha mais de 40 anos. Essa cura tinha o propósito de testificar que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que Jesus Cristo era a pedra angular, que não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos, senão o nome de Jesus. Tudo isso, o que está ancorando isso? A cura. O que está testificando para aqueles 71 anciãos? A cura está mostrando que o que esses homens estão dizendo é verdade. E eles não têm como contradizer. Por quê? Porque tudo que eles estão dizendo está sendo provado porque este homem foi curado. Sim. Então... E não só essa, né, mas no período que Jesus esteve aqui nesta terra, todas as curas e milagres e prodígios que aconteceram apontavam tudo para ele. E olha a semelhança, né? Mano, é maravilhoso. Quanta semelhança Atos, no contexto do qual nós tratamos, e Atos 1, dizemos que o livro é uma continuação dos atos de Jesus, mas agora com a sua igreja. Mas são os atos de Jesus, mesmo que com o envolvimento da pessoa do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, com a influência do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, capacitando essas pessoas. Jesus é o centro. Sim. É o centro não só de Atos, mas como de toda a Bíblia. E digo mais, quem apontar para a Bíblia fora de Jesus, já está errado. Então, verso 17. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Mano, colocaram eles na parede assim. Mano, que tática, que colocaram eles na parede, mano. Na parede, assim, ó. E aí, vocês acham que é certo de ouvir a Deus ou a vocês ir
o versículo muito falado, né, entre nós, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Conectando Atos 1:8, né? Como é que a gente pode deixar de falar sobre Testemunhar do que ouvimos de Jesus e do que vimos? Por exemplo, ele vivendo conosco, morrendo, ressuscitando e ascendendo. Como é que a gente pode deixar de falar dessas coisas, sendo que toda a Bíblia aponta para Jesus? E aí eles estavam ressentidos, né? Ensinando o povo e anunciando em Jesus. Como é que a gente pode deixar de ensinar do que a Bíblia fala sobre Jesus e anunciar essa ressurreição? Então, impossível para eles. E impossível para nós. Sim. Também. é exatamente aquilo que a gente falou mais cedo, né? Essa boa nova. A gente tem que falar de uma notícia. Ela não cabe pra gente guardar apenas. E aí, no verso 21 vai dizer: depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Ou seja, O mesmo homem de capítulo 3. Sim. Assim, o 3 e o 4, estão acontecendo no mesmo momento, no mesmo período. cenário ali. Exatamente. Então, assim, essa ideia da idade, para dizer assim, não tinha como esse homem ter sido curado por meios naturais, digamos assim. Uhum. Ele já tinha mais de 42 anos de idade. Toda a cidade conhecia ele, porque ele era alguém que ficava mendigando na porta Da porta do do templo. templo chamada Formosa. Então, todo mundo conhecia. Todo mundo que passava, que ia pro templo, passava pelaquela porta, conhecia esse homem. E ele já tinha mais de 40 anos de idade. Então, não tinha uma possibilidade dele ser curado. Ele foi curado pelo poder do Espírito Santo. Ele foi curado no nome de Jesus. O que eu vejo aqui, mano, do 17 ao 22, é aquilo que você já tinha mencionado um pouco. Esses homens, a resposta deles ao Evangelho é uma resposta de dureza de coração. É aquilo que Jesus Cristo já vinha dizendo nos seus Evangelhos. Vocês não creem porque o coração de vocês é duro. Uhum. A dureza do coração de vocês impede vocês de crerem. E mais, eles queriam manter o padrão de vida deles. O povão, quando você prega o Evangelho para quem não tem muita coisa, é mais fácil dele Parece aceitar. que é mais fácil. É mais fácil, ele não tem que abrir mão de muita coisa, ele já está sofrendo. Então o povão, Pedro pegou pro povão 3.000, vamos. Pedro prega para os outros homens que estão lá no templo 2.000. Agora Pedro prega para a cúpula, para a alta cúpula, aqueles homens que são a aristocracia dos judeus, aqueles homens que não estavam sofrendo com a dominação romana. Sim, Porque eles estavam eram aliados, juntos. de alguma forma eles estavam aliados, porque se os romanos queriam a paz, os saduceus, junto com os sacerdotes, e eles queriam manter esse tipo de paz para, de alguma forma, ter ali... Manter o controle, o poder que eles tinham sobre o povo. Sim. E assim, para eles também era melhor não entrar em confronto com Roma, para não ter o templo destruído, para, né, assim, enfim. Roma se você não pode lutar contra eles, una-se. Então, assim, é isso que eu digo quando eu falo que é mais fácil pregar o evangelho para quem é desapegado da vida, para quem é desapegado de poder, de dinheiro, para quem tem um status social um pouco mais baixo. Essas pessoas aceitam com mais facilidade. Eu não quero dizer que o rico não vai para o reino do céu, não é nada disso. Mas é o que Jesus dizia, que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha, e alguns vão dizer, não, a agulha era uma porta, onde os camelos tinham que se dobrar para passar. Outros vão dizer, não, a agulha era o buraco da agulha mesmo. Jesus está mostrando ali algo que precisa de um milagre, que pelo meio natural é impossível. De qualquer forma, Jesus estava mostrando a dificuldade que é para um rico ser salvo, porque ele tem um apego ao mundo, ao poder, às riquezas. E crer em Jesus significa se submeter a alguém que é mais poderoso. Poderoso que ele. Significa, que é o que nós vamos ver aqui nos próximos versos, abrir mão daquilo que você considera importante, às vezes até de bens, né? Que é o que a igreja vai fazer aqui mais pra frente e tudo mais, né? Sim. Então, assim, por isso que esses homens talvez respondem de uma forma diferente da forma que o povo responde. O povo pergunta, o que a gente pode fazer, então, para ser salvo? Esses homens falam, o que a gente pode fazer para Com estes homens. para calar esses homens? Então, eles acabam liberando aqueles homens, porque eles tinham medo do povo, né? Muitos já eram 5.000 homens. Então, assim, se eles fossem fazer algo assim público, poderia implicar o próprio cargo deles, a segurança. Uma revolta e tudo mais, a segurança deles, a segurança do templo. Então, eles preferem liberar. E aí, os versos 23 até o 31 vai trazer a sequência, né? O que os discípulos fizeram depois que foram liberados? O que Pedro e João fizeram após serem liberados? Vai dizer o seguinte: uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos. Eles contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos
lhes tinham falado, porque eles estavam no Sinédrio. O Sinédrio, querendo ou não, era uma cúpula fechada, não dava para todo o povo entrar lá e ver o julgamento daqueles homens. Sim. Então, E muito provável que Pedro e João não se reuniram com os quase 10 mil, mas parece-nos que eles se reuniram com aquele 120 no início. 120 do início. Ou seja, é mais fácil o tipo de comunicação, né? Sim. Aqueles irmãos que, de certa maneira, estavam no início. Mais próximos eram, deles aí. desses vão surgir os diáconos e tudo mais, era uma espécie de liderança inicial da igreja que vinha após os apóstolos, digamos assim. Então, eles se reúnem com esses irmãos, procuram esses irmãos, contam tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. E aí os irmãos, ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram, e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Bom, literalmente usando de novo a palavra de Deus e aplicando àquele contexto, olha para o texto, olha para o fato e aplica. É o que está acontecendo, ou seja, eles estão vivendo o cumprimento de um texto bíblico. Sim. E apontando para a própria realidade deles. Mostrando o Salmo de número 2. Eu anotei aqui, Salmo de número 2, versículo 1 e 2. E o que eu acho interessante nesse trecho aqui, Paulo, o Pedro e João chegam diante desses irmãos e falam: meus irmãos, nós fomos presos. Ficamos presos essa noite, passamos a noite na cadeia e fomos levados diante do Sinédrio. Aqueles homens estavam furiosos, queriam nos matar, não se converteram. Não se converteram. Embora o povo se converteu durante a pregação lá no templo, mas esses homens não se converteram. Qual a resposta desses irmãos diante desse relato que poderia trazer medo? Claro. A igreja está no início. E nós vimos que esses homens, eles têm vocação para medrosos. Eles abandonaram Jesus. Abandonaram Jesus ante a sua morte, né? Ante a sua crucificação. Quando Jesus foi preso, Pedro é um deles. Sim. Que havia negado Cristo. 3 vezes. 3 vezes, com medo. João acompanhou. João também acompanhando ali de longe. Os 12. Pedro e João. Os 12 fugiram, se espalharam. Esses homens tinham vocação para medrosos. Mas agora com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, quando eles recebem essa notícia da primeira perseguição que a igreja sofre. E agora não tem Jesus para defender a gente. Aquele que até o mar o obedece, aquele que acalma tempestades, não temos ele para nos defender. O que a gente vai fazer diante dessa perseguição? E esses homens levantam um clamor a Deus. E não é um clamor pedindo misericórdia. Não é um clamor pedindo assim: Senhor, acaba com isso. Nos protege. Acaba com isso logo. E Jesus já tinha dito para eles: eu vos envio como ovelhas para o matadouro. E esses homens com o Espírito Santo, eles oram a Deus de uma forma bíblica. Eles oram a palavra de Deus. Eles oram a Bíblia. Eles oram o Salmo. Eles oram a Bíblia. Mas a resposta deles nessa oração, o que eles oram, Pablo, isso me impactou, porque eles falam o seguinte. Eles citam o Salmo 2, né? Por meio da boca de Davi. Eles citam: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles vão agora conectar isso com Pôncio Pilatos, com Herodes, no verso 27. Porque de fato, nesta cidade, em Jerusalém, Herodes, que era o governante judeu, né, instituído pelos romanos, naquela região, e Pôncio Pilatos, que era o governante romano, digamos assim, governador romano. Então, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, ou seja, são muitos inimigos. É Herodes, é Pôncio Pilatos, ou seja, os judeus e os romanos, os gentios, gente de Israel, todos esses se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos, aos medrosos, que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Aquela palavra que eu falei lá no versículo 13. No verso 13. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Olha a oração desses irmãos, Pablo. Linda. Olha a oração desses irmãos. Eles não estão pedindo: Senhor, nos guarda, Senhor, nos livra, Senhor, tem de misericórdia de nós. Não. Eles estão pedindo: Senhor, de fato nós estamos vivendo esses dias aqui que Davi falou. Cheio do Espírito Santo, Davi falou que
que eles se juntariam. E se juntaram contra Jesus. E agora eles estão fazendo a mesma coisa com a gente. Senhor, o que a gente pede para ti é que o Senhor nos conceda ousadia para continuar a nossa missão. Nos conceda ousadia para continuar anunciando. Eles não estão pedindo proteção, não estão pedindo para serem livrados da morte. Eles estão pedindo, Senhor, nos dê coragem, porque nós somos medrosos. A gente já te abandonou uma vez. Não vamos fazer isso Senhor, mais. não deixa Não nos isso deixe. acontecer. Não deixa a gente te abandonar de novo. Diante dessa perseguição, nos dê ousadia para anunciar a tua palavra. Eles usam a palavra de Deus no poder do Espírito Santo, pedindo encorajamento para ir ante a morte. É como se eles ouvissem, né? Olha, vocês estão fazendo isso e estão se encaminhando à morte. E como se eles dissessem, me dê então. Me dê coragem para morrer. Para morrer. É isso que eu quero. Para morrer pelo Senhor. É para morrer pelo Senhor. Para continuar a missão, para continuar a ser a sua testemunha enquanto eu conseguir. Eu vejo, você vai falar alguma coisa? Não, e eles continuam, né? Pedindo que o Senhor também estenda a sua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Porque isso, de novo eu repito, isso testificava acerca de Jesus. Isso testificava que Cristo era o Filho de Deus. Jesus isso era o Cristo. Foi isso que mostrou para aqueles homens, para o Sinédrio, que a pregação de Pedro era verdadeira. E era isso que esses homens estavam pedindo. Senhor, nos dê coragem e faz com que o teu... Eles pedem que o Senhor estenda a mão dele para fazer curas. Ou seja, eles não pedem, Senhor, nos dê dom de cura para a gente curar. Eles falam, Senhor, estende a tua mão para o Senhor curar. Sim. E por meio do santo servo Jesus. Me chamou muita atenção essas semelhanças, né? Por exemplo, aqui no versículo 28, diz assim, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito determinaram. Me lembrou muito Atos 2:23, onde o paradoxo inevitável, em que Deus é soberano e ao mesmo tempo responsabiliza cada homem. Mano, isso me faz tremer de um modo assim que me deixa assim pequenininho, sabe? Deus, meu Senhor, como nos torna dependentes de Deus. Ao mesmo tempo, nos encorajando, né, em semelhança a eles, para poder pregar ante a perseguição, porque parece que nós não temos hoje, pelo menos aqui no Brasil, né, de forma visível, se vocês souberem de algum tipo de perseguição física, coloca aqui nos comentários aqui, perseguição física, podem até existirem outras, psicológica, de cosmovisão, de leis, mas eles estavam aqui ameaçados de morte. Sim. Então, não quero menosprezar, tá? Os tipos de perseguições, mas essa daqui, olha... um bom exemplo de uma oração. Essa oração ela é um exemplo de como enfrentar as adversidades. Seja da igreja, sejam pessoais. Uhum. Eles reconhecem a soberania de Deus. Eles falam, tudo isso que está acontecendo, Senhor, aconteceu com teu filho e está acontecendo com a gente. Isso eles estão fazendo para cumprirem o teu propósito, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, está passando por uma adversidade? O Senhor é soberano sobre tudo que está acontecendo. Sim, sobre tudo. Tudo isso está debaixo da vontade soberana de Deus. Primeiro ponto da oração deles. Segundo, pedem graça e a capacitação de Deus para continuarem cumprindo a vocação. Para anunciar a tua palavra. Para que essa adversidade não os impeça de cumprir aquilo que o Senhor os chamou para fazer. Então é um exemplo essa oração de como encarar as adversidades diante de Deus. E quando eles falam aqui, mano, Pablo, da soberania de Deus, né? Você já bem citou que já é a terceira vez que em 4 capítulos que está falando sobre esse assunto, né? E a gente já está encerrando o nosso vídeo, mas não poderia deixar de falar aqui da soberania de Deus e da responsabilidade humana. É algo que a gente ainda não falou nos outros vídeos. Existem 2 tipos de vontades de Deus que são mencionadas nas Escrituras. É bom você falar sobre isso. Uma é a vontade soberana de Deus, que é essa que eles estão dizendo aqui. Pai, a tua vontade foi cumprida, mesmo esses homens fazendo a maldade contra o teu filho. Ou seja, a vontade soberana de Deus é a vontade de Deus que vai acontecer independentemente de qualquer circunstância. Na verdade, Deus está no controle. A sua vontade é que faz com que essas coisas aconteçam para um propósito maior. Tudo o que acontece no mundo está debaixo da vontade soberana de Deus. Está debaixo daquilo que ele planejou desde a eternidade, daquilo que ele predeterminou antes de criar o homem, antes de criar a terra. E nesse propósito, em último fim, se você não pensar em nada, pense em alguma coisa. Assim, é para a glória dele. Sim.
tudo vai redundar em glória para Deus de alguma maneira. E essa é a vontade soberana. Essa vontade soberana, ela é infalível. Ela é inevitável. É igual o Thanos fala, eu sou inevitável. A vontade de Deus é inevitável, essa vontade soberana. O homem não é capaz de frustrar essa vontade. Por mais que ele tente fazer alguma coisa, por mais que ele tente ser o arquiteto do seu próprio destino, ou, o capitão do seu próprio destino. Ou falar assim, não existe Deus. O homem, ele não pode impedir a vontade soberana de Deus de acontecer. E a outra vontade de Deus é a vontade revelada. Por exemplo, os 10 mandamentos. Por exemplo, o que Jesus fala, ame o seu próximo como a ti mesmo, ame a Deus sobre todas as coisas. Essa vontade revelada de Deus, ela é passível de ser frustrada, de ser desobedecida, quebrada. Por quê? Porque isso é o que tange acerca da responsabilidade humana. É aí que soberania de Deus e responsabilidade humana se casam. Mesmo que o homem possa desobedecer à vontade revelada, que é não matarás, o homem vai lá e mata. Sim. Deus fala não furtarás, o homem vai lá e furta. Ou seja, ele está desobedecendo à vontade de Deus. Só que por trás, nos bastidores, onde o homem não enxerga, lá naqueles quão insondáveis são os teus caminhos e os teus juízos. Romanos 11, 33 a 36. Quão altos são os teus pensamentos, nesses pensamentos altos, aonde mora, aonde descansa a vontade soberana de Deus, o homem não pode frustrar, o homem não pode atingir. E até mesmo quando ele descumpre a vontade revelada de Deus, ou seja, até mesmo quando ele desobedece o mandamento de Deus, ele está cumprindo, em última instância, a vontade soberana de Deus. Mano, isso nos deixa pequenininhos, assim, de um modo assombroso. É de um modo assombroso. E eles estão aqui reconhecendo esse tipo de envolvimento que, descrito, ante a tudo que eles estavam vivendo e reconhecendo na palavra de Deus, Essas duas coisas. Aí tu fica assim, Deus, nos ajude a acomodar o nosso coração a esse tipo de mensagem, pedindo a Deus, me faça reconhecer diante da sua palavra tudo o que está acontecendo e nos dê ousadia para prosseguir anunciando a palavra dele. Ante a todo tipo de sofrimento, né? E eles finalizam, né? A gente vai matar aqui no verso 31 e a gente vai fazer um outro vídeo que muda, uma quebra de assunto. Sim. Né? Vai ficar para um outro vídeo. Então a gente vai encerrar esse vídeo aqui no verso 31 do capítulo 4, que diz assim, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia, de novo, anunciavam a palavra de Deus. Ou seja, mano, a oração deles foi ouvida e respondida. Quando o Clisman disse assim, a oração deles foi ouvida, hoje nós oramos e o lugar não treme para nós termos algum tipo de confirmação, né, de que Deus ouviu a nossa palavra. Mas quando as coisas acontecem, se sim para as nossas orações ou se não para as nossas orações, porque Deus não deixa oração sem resposta, é um tipo de contexto em que quando eles oram nesse contexto aqui, e quando o ambiente treme, é como se Deus estivesse confirmando a palavra de oração deles. E aí, isso a gente pode ver lá em 2 Crônicas 7:1, que diz assim, quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. É o tipo de situação como se Deus estivesse dizendo, olha, eu confirmo tudo isso que vocês estão fazendo. Hoje, os lugares não tremem, né? Onde nós oramos. Mas as pessoas não oram assim, Senhor, me dá coragem para morrer pelo teu nome, pregando o teu evangelho. Eu vou mudar minha oração a gente. Talvez se você orar dessa maneira, e com convicção, não é tipo assim, eu vou orar assim para ver a terra tremer e tudo mais, para ver o cômodo tremer, para ver a glória de Deus descer. Não, isso foi espontâneo. Quando eles ouviram aquilo, foi uma resposta do coração deles. Sim. E aí aconteceu, como estava acontecendo em Atos, esses eventos, digamos assim, sobrenaturais sim. Coisas que estavam acontecendo desde o capítulo 1º, 2º, a gente já vai ver essas coisas acontecendo, né? Eu não poderia deixar de falar, junto com o Clisman, por que nós oramos em nome de Jesus? Que tipo de oração que nós vemos na Bíblia para nós encontrarmos respaldos para orar no nome de Jesus? O Clisman já disse nos vídeos anteriores que nós, por nós mesmos, não temos capacidade alguma, nem moral, nem intelectual, nem subjetiva, para chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu te peço isso. E aqui, os nossos pais na fé, estão pedindo encorajamento,
pedindo para eles anunciarem a palavra do Senhor no poder do seu Espírito. E no verso 30 diz assim: enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Ou seja, da mesma forma em que Pedro disse à sua audiência de que nós fazemos isso no nome de Jesus, nós também temos de orar no nome de Jesus, porque é como se Jesus estivesse pedindo e nós estivéssemos diante do Senhor na pessoa de Jesus, na presença de Jesus. Nós estamos falando, mas é como se fosse na autoridade, no poder dele. É no nome do Filho de Deus, porque foi ele quem morreu, foi ele que se sacrificou, foi ele que cumpriu toda a lei. É na justiça dele em que nós somos salvos, é por meio dele que nós temos acesso, é por causa dele que nós somos reconciliados com Deus, é por meio e no nome dele que nós hoje obtemos a salvação e acesso a Deus. Por isso que é no nome de Jesus. Então, as suas orações devem ser imbuídas no sentimento de que você por si só não pode fazer nada diante de Deus, mas no nome de Jesus, você pode. E aquele pregador que fala assim: Senhor, se ainda tenho crédito contigo, me concede essa oração? Tá errado, mano, tá errado. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Nós não temos crédito nenhum com Deus. Então, meus irmãos, a oração deles foi ouvida, né? Isso é até uma aplicação que fica pra gente. Ele ouve e responde às nossas orações. Sim. Mas perceba, olha, não vem com essa sua oração de cara de pau, sabe? Pedindo para Deus riquezas, bens, para ele satisfazer os desejos do seu coração. Mano, e a gente pede mal. Pede mal. Por isso que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque a gente não sabe nem orar, nem o que pedir. Então, mas assim, se há um caminho de oração aqui, o Senhor ouve e responde às nossas orações, como respondeu a dessas pessoas. Mas olha aqui esse exemplo de oração, um exemplo de oração que nos molda a enfrentar uma adversidade confiando na soberania de Deus. É um tipo de oração que como é que Deus não iria responder? Mano, é um tipo de oração que está na vontade dele. Alinhada, ou seja, é vontade do Senhor em que a sua palavra seja anunciada. Foi o que Jesus falou que eles iam fazer. Que tipo de oração que nós iríamos fazer, se não essa, que iria ser atendida? Tem um irmão lá na minha igreja, irmão Assis. Ele disse bem assim: comece a orar por coisas que seja da vontade do Senhor. Por exemplo, peça a Deus para você amar mais a sua esposa. E veja o que acontece. É vontade do Senhor. Mano, então, são tipos de orações que estão na vontade de Deus. E o irmão vai perguntar assim: tá, mas se é a vontade de Deus, para que eu vou orar para acontecer? Porque aprove ao Senhor que por meio das orações dos seus santos a sua vontade se cumprisse na terra. Uhum. Deus poderia simplesmente fazer a sua vontade se cumprir sem nos utilizar nessa vontade. Sem qualquer tipo de instrumentalidade ou veículo. Mas ele quis que por meio das orações essa vontade se cumprisse. Então, embora seja a vontade de Deus realizar certas coisas, ele realiza essas coisas por meio da oração. Então é por isso que nós oramos. Porque nós cremos e confiamos na vontade do Senhor e que ele vai realizar essas coisas por meio das nossas orações. E uma outra aplicação desse texto, mano, que eu queria trazer, que a gente já insistiu aqui, é que só há salvação em Jesus, só há salvação por meio de Jesus. Então, se você que está nos assistindo tem passado por alguma religião, algum tipo de igreja, algum tipo de doutrina que tem ensinado que você pode de alguma maneira ajudar a Deus a te salvar, ou que pelos seus próprios méritos, ou que pelo seu próprio esforço, né? Eles utilizam aquele texto: o reino dos céus é tomado pelos nossos esforços, para aplicar ele de uma maneira errada acerca da salvação. Meus irmãos, para a salvação, nós precisamos apenas crer e confiar no nome de Jesus. É o que Pedro está ensinando aqui. Você pode ser um daqueles aqui, que faziam parte do Sinédrio, da alta cúpula. Você pode ter a Bíblia na sua mão e ainda entender de forma errada de que toda ela não aponta para os méritos de Jesus na sua salvação. Então, se você, ainda que seja um crente, ainda que tenha a Bíblia na sua mão, e se não entende que tudo se cumpriu em Jesus e que a salvação é nos méritos de Jesus, a gente te convida a se arrepender. Ou seja, a repensar tudo aquilo que você está vivendo, olhar para o texto bíblico e converter os seus pensamentos. É isso. Então, fiquem com Deus e continuem nos acompanhando por meio do YouTube e das outras redes sociais. Que Deus em Cristo Jesus abençoe vocês.